E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de agora, trazendo tudo sobre o São Paulo, que enfrenta o Botafogo amanhã pelo Brasileirão fora de casa. E quero que você comente aí, deixe nos comentários qual para você deve ser o time ideal do São Paulo. E se você tá, de certa forma, torcendo pro São Paulo perder pro Zubeldia ser mandado embora. Eu tô vendo muito, mas muito comentário assim, não só nos vídeos, mas também nas redes sociais. Quero saber a sua opinião. Antes de mais nada, também deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui de notícias e opiniões todos os dias para vocês. Beleza? Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito desse São Paulo e dessa fase conturbada do tricolor. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Muito bom, Marina, obrigada por todas as informações. Fala, Alex. Olha, o São Paulo não tem jeito, por mais que a gente tente olhar aquele famoso copo meio cheio, meio vazio, olhar pro Você lado costuma olhar cheio. o copo meio cheio ou meio vazio? Depende da situação, né? Tem momentos que você percebe que a tendência é melhorar, aí você começa a ver as coisas boas para esse copo encher. Mas tem situações que você olha o copo na metade e você fica com mais medo desse copo esvaziar. É o caso do São Paulo. Tá jogando futebol muito ruim, 3 empates seguidos, só um gol marcado. O futebol não convence, a torcida percebeu já, está desconfiada de muita coisa que está acontecendo. O Zubeldia cada vez mais sob pressão e a diretoria tenta sustentar de uma maneira até estéril, porque quem convive no futebol sabe que quando chega nessa situação, vide Pedro Caixinha, chega nessa situação de que a cada jogo o técnico ganha uma sobrevida, é sinal de que a pergunta não é se vai cair ou não, é quando vai cair. Então, basta perder um jogo mais ou menos aí, ou perder 2 jogos seguidos, que o Zubeldia vai cair. Então tá muito difícil para o São Paulo. E a dificuldade aumenta ainda mais quando os seus 2 principais jogadores ficam fora várias partidas, por questões clínicas e físicas. O São Paulo sem o Lucas e sem o Oscar é quase um time de muleta. É quase um time que não consegue ter inspiração para criar, para fazer gols. Está vivendo hoje das jogadas isoladas do Ferreirinha. Nem o Luciano, que muitas vezes é uma válvula de escape, está funcionando. O Calleri, então, nem se fala. Não faz um gol fora de casa há quase um ano. E no Morumbi também não está resolvendo. Então a situação do São Paulo é complicada. Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro, hein? Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro. Se deixar para recuperar depois, não é toda vez que acontece como aconteceu com o Corinthians no ano passado, não. Isso não é receita de bolo. É uma vez em cada não sei quantas. O Brasileirão não aceita desaforo, é isso que o Alex está querendo dizer. O São Paulo precisa se cobrir e não ficar focado, a que momento teremos a troca no treinador. Se tem a convicção de uma troca, vai lá e troca. Gente, qualquer mudança de uma Vai semana para outra. Não, vamos esperar talvez perder para o Botafogo para trocar. Ou você tem convicção na sua equipe e no seu time, ou não. Só que os dirigentes acabam se escondendo muito em cima de resultados e fica essa pendência, essa sobrevida, como disse o Alex. É bem verdade, né? Que apesar do trabalho ter sido, vamos taxar como regular do Zubeldia, nesse atual momento ele está com sérias dificuldades na montagem da equipe. Tá. Ele que inclusive não gosta muito parece que não gosta muito de trabalhar com os garotos da base. Já na última partida, o meio campo dele todo era formado pelos garotos de base. Ele não tem o seu principal jogador, não tem o seu principal reforço. Tudo isso vai refletir num trabalho que é regular. Mas como bem disse o Alex, o Brasileirão não aceita desaforo. Então eu entendo que se a diretoria pensa que o Zubeldia chegou no limite, chegou no teto dele, ele não consegue extrair nada mais do elenco, encerre o ciclo. Se não, deixa ele continuar. Mas eu acho pouco provável e muito vai passar mesmo pelos resultados ou pelo resultado contra o Botafogo. Jogo difícil, encardido e pesado lá no tapetinho, sem força máxima, complicadíssimo para o São Paulo. Quantas coisas ele já fez com esse time? A linha de 3 zagueiros, a entrada dos jovens, a mudança de sistema jogo a jogo, não sei o quê. Ele fez coisa pra caramba nesse tempo todo, sem muito jogador à disposição. Enfim. Para mim, o que mais me pega é o resultado, assim, porque todos os resultados, para mim, são bem tranquilos. E a única eliminação que poderia dar algum barulho é por um pênalti que não existiu e que aí tirou dele completamente da reta quando acontece aquele pênalti para o Palmeiras. Então, o cara termina em 6º lugar. Você citou, foi fase de grupos da Liberta. Parece um detalhe bobo. Só esse 6º lugar
ele rendeu uns 30 milhões para o São Paulo, que são as cotas de participação, mais a bilheteria da primeira... E a participação no torneio que o São Paulino então, tanto... dá uns 30 milhões só de participar. Mais de 10 jogos. O sexto lugar deu uns 30 milhões esse ano só. Então, assim, o São Paulo vai jogar no Paraguai, jogo decisivo contra o Libertad. Friamente, o que é mais seguro? Ir com o Zubeldia ou ir com um técnico interino ou outro técnico? O Dorival. Ir com o Zubeldia. Evidentemente. Mas evidentemente. Agora, é aquilo. Eu só falei porque tem gente torcendo contra. E é interessante a pessoa se expor torcendo contra. Porque eu acho que é uma coisa que o torcedor não deveria fazer nunca, torcer contra o próprio time. Mas assim, a partir do momento que o Miller, um ex-jogador notório do São Paulo, espero que perca para o Zubeldia cair, que o Caio Ribeiro, todos os ex-jogadores formadores de opinião, chega e fala que o Zubeldia é técnico para a LDU, porque é covarde, o torcedor, se o Miller falou, se o Caio falou, eu vou nessa, né? Então, aí eu acho que também essas opiniões são fortes, firmes de ex-jogadores e tal, que eles também sustentem as opiniões depois. Porque eles deem o próximo passo. Então é para trocar por quem? Né? Quem vem? É melhor? Normalmente é assim, não sei, aí é com a diretoria. Não tô falando para trocar. Não tô falando para trocar. Ou, pelo menos, que se der errado, fala assim, eu lá atrás... Eu pedi a saída e no final eu estava equivocado. Pelo menos faça isso depois, né? E a questão com ex-jogadores é aquilo também, que acontece muitas vezes, não com todos, mas é aquela questão que existe com a relação ao mercado brasileiro de treinadores, de parcerias, de situações e tal, né? E o Dorival, sendo um cara querido, tá aí na praça. Dorival. Sim, acabou de ser da seleção. Que o torcedor de São Paulo deve um título inédito. Mas que... Eu acho que não existe nenhuma garantia que ele faria um trabalho melhor hoje com esse contexto. O resumo é que já caiu, né? É só questão de tempo. Esse tópico é interessante porque eu estava lembrando aqui do Carpini, que foi sustentado por um tempo, mas o ambiente estava meio que ia acontecer. Mas já está nesse grau? Eu não percebo isso aí. Não, então, eu acho que o Carpini é bem diferente, né? Eu acho que o Carpini, ele foi escolhido às pressas pela saída do Dorival ia começar a temporada. Eu acho que nos detalhes ele demonstrou ainda não estar preparado para lidar com uma situação de... Começou a situação muito bem. Do Rames estava difícil para qualquer um, né? Então, eu acho que esse negócio do Rames pegou muito em relação ao Carpini, porque ele não conseguiu lidar com uma pressão para colocar o Rames e não conseguir comandar o Rames ao mesmo tempo. E aí você chega numa quarta de final de campeonato, o Rames fala, eu não vou bater o pênalti, que eu entrei depois... A partir do momento que tem ele não consegue comandar. Eu só acho que é muito diferente. Os dois têm... O rosto dos dois são jovens. Só que o Zubeldia já trabalhou em 4, 5 países. Eu acho bem diferente. E a despeito do que alguém possa ter dito da LDU, a LDU é um clube enorme, cara. Claro que é. A LDU é campeão, não sei quem tentou diminuir, mas é campeão da Libertadores. Já me expressei aqui várias vezes. Libertadores não, né? Também. Ganhou do Fluminense no Maracanã. Esquece. Eu tô confundindo. Eu achei que era colombiano, que aí era só o Atlético e o Once Caldas. É claro que os comentaristas, influenciadores, eles têm responsabilidade, mas para mim o principal responsável chama-se Júlio Casares, que não vem a público para jogar limpo com o torcedor do São Paulo e explicar o momento do São Paulo. Perfeito. É simples assim. Então, beleza, eu até tem horas que eu penso assim, quer saber? Que se dane. Manda embora, traz o Wagner Mancini, vai pagar quanto para um novo treinador? Isso. Hoje eu conversei com a Marília Ruiz lá no canal, Derby Todo Dia, foi muito legal, um beijo para você, Marília. Se inscrevam lá no canal dela e do Piperno. E a gente estava falando um ponto que eu perguntei a ela, tem cláusula para demissão do Dorival? Se ele assumir um clube, ele para de receber da CBF? Então, não tem exatamente essa cláusula, mas o Dorival acha que não e a CBF acha que sim. Então, não sabem direito. Mas é isso. Não, eu não duvido. Os treinadores colocam essas cláusulas. Não está claro. Normalmente, como funciona? O empregador diz assim, olha, eu te pago a multa, mas quando você arrumar um trabalho
dentro ainda do prazo que eu estou te pagando, eu paro de Por pagar. isso que fala que o Luiz Castro não quer arrumar ninguém. O Al Nassr está depositando um dinheiro absurdo, ele acho que até maio ou junho. Ele não quer arrumar... O cara fica de férias, pô. Agora, a recusa do Dorival, isso é, de novo, eu acho que a troca seria ruim pro São Paulo e pro Dorival. Imagino, Arnaldo, que o São Paulo vai ter que interferir nisso lá. Claro. E conversar com o Edinaldo. Então. Que é pedir mais um boné. Então, Mas o São Paulo tem moral pra isso, né? Porque Tem. que ele porque abriu... teve aquela outra. Isso. Então, é aquilo. Então né, é teve isso. aquela composição na saída, É pode isso. pode ter uma composição para. Ó, continua pagando o retorno. cara que a gente vai pagar menos para ele. Lugar onde ele saiu Bem. né? Então, essa é a questão que também fomenta a onda pela troca. De novo, eu acho que não é o melhor para o São Paulo. Mas, enfim, se tem uma coisa também que nós sabemos, se toda vez que o São Paulo for jogar, o torcedor torcer contra, aí não tem como, né? Que é a situação Carpini. Por isso que eu trouxe. Já chegou um momento que já não tinha e... Não, com todo respeito, assim, isso não me entra na cabeça, tá? Eu torço contra um A mim também não, profissional, eu não consigo que aí entender ao isso, mesmo cara. tempo o meu Não, clube não vai estar... Eu não consigo, sinceramente. É porque por mais que você... O Arnaldo aqui, pra mim, foi super racional. Os argumentos são os mesmos que o Mancini já usou diversas vezes em relação ao Abel, às trocas. Para mim, eu não estou aqui no papel de torcedor. Super racional. Mas o que o cara quer, no fundo, é o time ganhando. E aí, na lógica distorcida disso que vocês estão falando, para ganhar tem que perder. Entendeu? É um castigo porque os caras não mudam, porque a gente não ganha. Tal. É surreal mesmo. As 3 primeiras rodadas do São Paulo no Brasileirão foram assim, ó. Dá uma olhadinha aí na tela, com os números que a gente separou para ver o desempenho dos Beldia. Não ganhou, mas também não perdeu. Tá? São 3 empates, 33,333 aproveitamento. Marcou um, sofreu outro, finalizou 11, mas esse número é até mais preocupante, eu acho, hein? Sofrer 16 finalizações. Aconteceu uma coisa, né, entre o primeiro jogo do Sport e o último com o Cruzeiro, foi uma mudança completa de time para uma tentativa, mas esse jogo com o Cruzeiro foi bem diferente, né? São Paulo jogou de uma forma aberta, tentando, arriscando tudo, com os garotos e tal. Eu acho que a grande questão aí foi a estreia contra o Sport, que é quando começa a onda do estádio, né? E aí tem uma outra questão, né? A gente está falando muito do trabalho do treinador, mas falamos também das ausências dos principais e dos problemas dos principais que estão jogando, como o Caleri, né? O Caleri é o capitão do Zubeldia, né? Hoje, com a saída do Rafinha. O brasileiro começa com o Caleri chutando um pênalti na lua aos 2 do primeiro tempo, contra o Sport. Muda toda a lógica do jogo. O Caleri, curiosamente, né, porque os dois se dão super bem, né? O Caleri contra o Botafogo, na eliminação da Libertadores, ele perde um gol sem goleiro. Ele faz o gol depois de cabeça, mas perde um gol sem goleiro. Na ida e na volta, certo? Isso, e chuta o pênalti para fora, na trave, né? Também perde. Então, assim, os jogadores também não estão, os poucos mais rodados, experientes, conseguindo lidar com essa situação, ajudar, embora eles estejam escancaradamente com o técnico, né? É o Alisson comemorando o gol no colo dele contra o Só Tadjek. que tecnicamente não estão... Lembra? Muito abaixo. O Luiz Gustavo perdeu a bola do gol do Botafogo, Exato. o Lucas perdeu... Exato. Eles não ajudaram, né? Então tem isso também. O Caleri desses todos é o que pode jogar contra o Botafogo. Estava suspenso, não jogou contra o Cruzeiro. Muito bem. Fernando diz aqui, ó, vivemos a época do torcedor cliente. O Arnaldo tem razão. Não é só isso, não. Não é hoje disso, não é de hoje. Torcedor no Brasil gosta de vitória, não do time dele. Ele gosta de ganhar. Ele não gosta do time dele. Ele gosta do time dele, mas quando o time dele ganha. Entendeu? Isso é normal, isso é em todos os canais, agora, imagino o que que muda, tenha né, isso. Agora, é inacreditável. Muda isso aqui. Pra mim é inacreditável. Muda isso aqui. Olha o Pablo Maia. Tá vendo? Tá treinando com bola. Ó. Tá vendo aqui? Tá. Dá pra ver? Dá pra ver, Tá treinando com bola. O que muda não é o Pablo Maia jogando com bola. Pera aí, ó. O Renato vai mostrar aqui. Vai mostrar. Vai aparecer umas coisas. Você recebeu umas direct aí, é isso? Não, acho que não. Sou sossegado. Tem uns O Pablo negócios Maia esquisitos aí nesse... O Pablo Maia e o Lucas estão treinando com bola. Obrigado, Renatão. Não é isso que muda. O muda é esse mood aqui. E muita gente tem dificuldade de lidar com esse mood. Por exemplo, os líderes da torcida organizada do São Paulo estão lidando com isso aqui.
que chega muito Por que neles. vocês não... né? Por que vocês não sei o que lá? Quem defende... Você acha que eu defendo o cara porque eu defendo a permanência do Zubeldia porque eu acho o melhor pro São clube Paulo. nesse momento. Se eu fosse me basear sobre o que eu escuto aqui para modular minha opinião, eu tava morto. Claro. Agora, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem muitos colegas É um profissionais que sentem. Sentem, é É uma mais fácil você ir com O a mais corrente. fácil é sair com a corrente. É isso. Não, a gente sabe. Mais Aliás, fácil. é isso que faz de todos vocês muito especiais. É o que eu falo E sempre desta lá. aqui a mesa mais prestigiosa do Brasil. Ô, Napoleão, é o que eu falo sempre no meu canal lá. Estamos chegando aí nos 100 mil, quase. Eu prefiro crescer um por dia e ouvir as pessoas falarem, fazer uma reflexão e uma autocrítica e manter ou mudar de opinião, se for o caso, do que ir junto com a tromba d'água. 100 mil, né? Estamos chegando lá, falta pouquinho. Quando me inscrever era tudo mato. Era, garoto. Boa. Mas ó como as coisas mudam aqui, né? Em relação, boa argumentação, pelo menos em relação ao pessoal do Twitter, o João, o Rafão, quem mais aqui? O Luiz Gentil, que é um cara gentil, evidentemente. André Ferreira Lima, muita gente concordando. E Ó, a o técnico Bárbara, nem vai melhorar. você falou aqui né? que eu recebi direct da Bárbara Salini, falando que eu não estou sozinho nessa. Aí, Ela ó. está... Boa, Bárbara. Muito obrigado. Juntem-se ao Arnaldo. Na nossa ilha. Corrente Mas do a verdade é a seguinte, daí depois, de repente, troca e o Dorival melhora um pouco o desempenho do time. Tá vendo, Arnaldo? Tá vendo? Não, tudo bem. O que não tá no jogo é torcer para piorar. Pô, Torcer contra. O que ele tá inacreditável. falando aqui. É inacreditável para mim também. É o que ele tá falando aqui. Eu fico, difícil acreditar, porque nós estamos aqui porque a gente fez do futebol a nossa vida, tá? Então, enquanto você está comendo ovo de Páscoa, sexta-feira santa, almoçando com a família, na quinta, se divertindo, nós vamos estar aqui. Vamos. E a gente só está aqui porque a gente ama um objetivo principal, que é o futebol, o jogo. E, claro, o clube que a gente tem identificação. Meus amigos, a situação do São Paulo não é nada fácil. O Zubeldia vem pressionado e todos têm culpa nesse atual momento de São Paulo. A diretoria por ter, ao meu ver, gastado mal nos últimos anos a ponto de chegar nesse atual ano vigente, estarmos nessa situação complicada. O Zubeldia, por não ter utilizado a base lá atrás, poupando os melhores jogadores que acabaram se lesionando, os jogadores por não estarem rendendo tanto, todo mundo, ninguém é santo nessa história, ninguém é santo. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Mas aí vem a questão. Será que, vamos supor que amanhã Lucas e Oscar voltem. O São Paulo vai mudar da água para o vinho tendo Lucas e Oscar? Porque, ao que me parece, quando eu assisto o jogo do São Paulo, não é como, o São Paulo tem padrão de jogo, o São Paulo tem jogadas, mas tecnicamente o time não tá fluindo. Falta qualidade. Eu não vejo isso. Eu vejo que o São Paulo não tem padrão de jogo. E isso é o pior. Nós estamos no mês 4. Eu não vou contar o ano passado porque era outro elenco, outra coisa. Era outro time. O time desse ano, apesar dos desfalques, acho que com todo mundo, o time do São Paulo hoje é bem melhor que o time do ano passado. Ok, o São Paulo vem desfalcado, mas pensa comigo. Quem foi embora que jogava? Michel Araújo foi embora que jogava. O Eric jogava pouco. O Wellington Rato jogava de vez em quando. Nestor. Esses 4 jogadores que mais jogavam. Pense comigo aqui. O Michel Araújo e o Nestor são piores que o Lucas Ferreira? O Wellington Rato é melhor do que o Rian Francisco? Será? Será que são? O Eric é melhor que o Matheus Alves? O que esses caras fizeram tão diferente assim?
O último bom ano do Rato foi lá na Copa do Brasil 2023. O Rato, ano passado, ele se tornou um jogador de uma só jogada. Cruzamento na área, batida de escanteio. O Nestor nunca se firmou, o Michel Araújo até teve bons momentos. Acho que todos os jogadores que saíram, o Michel Araújo era o que mais rendia. Mas vamos supor que esses jogadores estão no atual elenco. Ia resolver os problemas do São Paulo? Com o Nestor? Com o Michel Araújo? Esses jogadores são tão melhores do que os que estão lá? O Michel Araújo é tão melhor que o Marcos Antônio? O Nestor é tão melhor que o Bobadilha? O Nestor ia entrar no time do São Paulo e ia destruir. Não, o Nestor ia entrar no time do São Paulo do Zubeldia e ia começar ia virar o De Bruyne. Será que os jogadores que saíram, porque a gente vê a mídia falando de elenco e pá, tudo bem, o time do São Paulo tá desfalcado, ok, mas os jogadores que saíram são tão melhores do que os que estão lá? Ia mudar da água pro vinho? Ou será que o problema é um padrão de jogo? Por que ele demorou tanto tempo para colocar o Lucas Ferreira? Por que ele não dá mais oportunidades pro Matheus Alves? Que para mim tem tudo para se tornar um bom meia. Cara, esse Matheus Alves, no pouco que ele toca na bola, quando o time do São Paulo tá atacando, ele demonstra ter qualidade. Ele é um meia, tanto um meia com visão quanto um meia dinâmico. O Oscar, ele é um meia de passe, de visão. Né? Você não vai ver o Oscar pegando a bola, carregando, driblando 1-2. O Matheus Alves, ele já demonstra ter essa qualidade de pegar a bola, carregar ela um pouco, não só ser o meia do passe. Por que o Rian Francisco não tem oportunidade no time de São Paulo? O Caleri não faz gol há nem lembro mais quanto tempo. O André Silva não consegue jogar de pivô. Por que ele não entra com um time com 2 atacantes? Em vez de jogar no 4-2-3-1, joga com 2 atacantes. Entra no 4-4-2. Por que ele não monta esse time com um sistema de jogo talvez um pouco diferente? Ah, não, vou pegar o Botafogo, o jogo lá vai ser difícil, eu vou entrar com 3 volantes, um 10, um meia de 10 e 2 atacantes lá na frente. Depois no segundo tempo eu coloco os pontas, coloco o Ferreira e coloco o Ferreirinha. Por que ele não tenta? Aí a gente vai ficar... Eu, você, a mídia vai ficar... Não, tem que voltar o Oscar, tem que voltar o Pablo Maia, tem que voltar o Lucas. Depois disso, aí o time vai virar da água pro vinho. Então, o que faz o time render são 100% dos jogadores. Cara, olha o time que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil. É um time limitadíssimo, gente. Era um time limitadíssimo. Era cheio de jogadores que corriam. O único jogador que tinha qualidade técnica naquele time do Dorival era o Luciano. O único. O resto eram jogadores que corriam, que se matavam dentro de campo. Esse time do São Paulo hoje não é um time tecnicamente interessante. O Lucas Ferreira rápido do lado direito, o Ferreirinha rápido do lado esquerdo. 2 laterais decentes, um lateral mais construtivo pelo lado direito, um lateral mais combativo, mas que também avança pelo lado esquerdo, além do Wendel. O Alan Franco, o Ferrarese e o Arboleda que estão jogando muita bola. Será que realmente esse time não era para render um pouco mais? Será que realmente esse time do São Paulo não era um time capaz de ganhar do Sport? Será que realmente esse time do São Paulo não era um time capaz de ganhar do Alianza Lima? Será que realmente esse time do São Paulo não era um time capaz de ganhar do Cruzeiro? Eu vou até excluir o jogo contra o Atlético. Pelo visto, só vamos ter respostas depois que os jogadores que estão lesionados voltarem e o time vai começar a jogar o que nunca jogou. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu!